Queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com a igreja. Queridos irmãos, eu os convido a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, para ali lermos mais uma das antíteses que Jesus ensinou, que são os ensinamentos em que o Senhor contrapõe a doutrina do Evangelho ao falso ensino dos religiosos, dos escribas e fariseus. E ali em Mateus 5, nós vamos ler dos versículos 33 a 37, a quarta antítese da lei de Deus, usada como exemplo para o ensino dos discípulos pelo Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, verso 33 a 37, assim diz a Sagrada Escritura: Também ouvistes que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Meus irmãos, esta palavra do Senhor Jesus vem num contexto mais amplo. Jesus está tratando da questão da aliança, que é a única maneira que temos de relacionamento entre Deus e os homens. Deus só se relaciona conosco por meio de pactos, de alianças. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, Deus é o nosso Criador, portanto, nós não passamos de servos dele. Diante de Deus, nós não temos nenhum direito, a não ser o de servi-lo, o de vivermos para a glória dele. E se assim não o fizermos, o único direito que nos restaria é o salário do pecado, que conforme a Bíblia é a morte, a condenação eterna. Mas Deus, em seu infinito amor, por ser um Deus de grande misericórdia, um Deus que nos fez debaixo da sua bondade e graça, ele entrou em aliança conosco, uma aliança primeiramente feita com o representante original, Adão, a aliança esta que foi quebrada, mas que foi restaurada por meio de um novo Adão, de um novo representante, que é Cristo. E como funciona esta aliança? Todo pacto ou aliança funciona através de declarações de ordens e também de privilégios. Nós não temos direitos, mas temos privilégios. Deus, em sua aliança, nos manda agir de determinado modo, e ele jura de maneira fiel que irá cumprir tudo aquilo que ele nos dá como promessas ou privilégios nesta aliança. E a partir desta grande aliança que Deus tem conosco, é que nós estabelecemos as demais alianças que fazemos com as pessoas. O casamento é uma aliança, o batismo de um filho é uma aliança, um compromisso, um juramento que tomamos com Deus. A ordenação de um oficial na igreja é também uma espécie de aliança. Portanto, queridos irmãos, Deus, ele estipula regras e privilégios de relacionamento entre ele e as suas criaturas. E estas criaturas, como imagem de Deus, imitadores de Deus, também devem viver através de alianças que sejam sinceras, verdadeiras e fiéis. Este é o propósito do Senhor. No entanto, nós sabemos que ao entrar no mundo, o pecado vai trazer tudo aquilo que vai contra este princípio da aliança. As pessoas são afeitas a transgredir,
As pessoas são afeitas a serem insinceras nos seus compromissos, mentirosas nas suas promessas e infiéis aos seus juramentos e votos. Essa é a tendência natural. Mas lembrem-se, queridos irmãos, que no contexto do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus está nos descortinando o caráter e a vida daqueles que foram alcançados pela graça. A maneira maravilhosa como o Espírito de Deus nos transforma, fazendo-nos sermos revestidos de um novo homem, segundo Cristo. Os bem-aventurados, isto é, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus, pela bem-aventurança da redenção, eles foram chamados para uma missão: serem sal e luz, impedirem o avanço da corrupção do mundo, inclusive no âmbito das alianças. Quando nós paramos para observar os inúmeros casos de alianças quebradas, de palavras mentirosas, de fraudes, nós percebemos que a veracidade, a sinceridade são coisas raras em nosso mundo. Por que será que os juros no Brasil é tão alto? Porque as pessoas não pagam suas dívidas. O risco de se emprestar é grande. O grande problema talvez não sejam os banqueiros, mas são os brasileiros, incluindo os banqueiros brasileiros. As pessoas não honram os contratos, não honram a sua palavra. Mas os servos de Deus devem ter um padrão diferente. No versículo 20, Jesus traz o princípio que está sendo aqui descortinado, explicado, tratado de maneira minuciosa. A vossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Mas pastor, como um irmão querido gosta de fazer essas interjeições, mas pastor, isso quer dizer que é pela nossa justiça que entraremos no reino dos céus? Não, meus irmãos, nós entramos porque somos bem-aventurados, mas uma vez alcançados pela graça, uma vez bem-aventurados, o Senhor nos dá fome e sede de justiça, para clamarmos a Deus a ação do Espírito Santo dele em nós. E na medida em que este Espírito age em nós, ele nos torna, segundo a profecia de Isaías, capítulo 61, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para vivermos em boas obras que glorificam o Senhor. Jesus então passa a contrapor o ensino que foi proferido, que foi dito, que foi exarado pelos antigos mestres, chamados na religião judaica de rabinos, os mestres da lei. Portanto, a melhor tradução não é ouviste o que foi dito aos antigos. A palavra também pode ser traduzida como pelos. Então, ouviste o que foi dito pelos antigos. Jesus não está contrapondo a lei, mas a interpretação incorreta da lei. Nos dois primeiros exemplos, Jesus mostra que a lei de Deus é espiritual, que ela exige uma obediência integral, não apenas de atos, mas também de coração, de mente, de pensamento, de intenções. E nestes dois exemplos, ou duas antíteses, Jesus demonstra que a lei é também santa e perfeita, exigindo de nós uma obediência radical. O que significaria isso, uma obediência radical? A ideia colocada aqui por Jesus é que a lei não apresenta para o homem direitos. Meus irmãos, nós não temos direito algum diante de Deus. Nós temos privilégios decorrentes de graça e de promessa, mas não temos direitos. Nós não podemos exigir de Deus coisa alguma. Os direitos que foram surgindo no campo jurídico, principalmente na modernidade, ali a partir das revoluções burguesas, são direitos que os cidadãos conquistaram, diminuindo o poder dos déspotas. Mas o nosso Deus não é um déspota, Ele é um soberano. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Criador. Nós não temos como exigir dEle regalias, direitos, limites. A lei, portanto, é radical.
Só praticamos a lei do Senhor quando entendemos que devemos viver integralmente para a glória dEle, para o serviço dEle. E muitas vezes, queridos irmãos, isto implicará em renúncia, implicará em sofrimento, implicará em negação da nossa própria vontade, do nosso próprio eu. Isso é difícil, não é verdade? Hoje eu ouvi uma história de uma irmã que, por causa de um problema doméstico que ela vivia, ela perguntou para aquele que a aconselhava: Deus quer que eu seja infeliz? Deus quer que eu passe por isso? Eu disse assim, se eu estivesse ali eu responderia assim: Deus quis que Jesus fosse para a cruz? Deus quis que Jesus passasse por aquilo? A resposta é só essa. Meus irmãos, o mundo e o paganismo de nossa época nos faz acharmos que somos sujeitos de direitos, e dentre todos os direitos que nós colocamos como necessários para a nossa vida, temos um direito que é o mais fundamental: todos temos direito a ser felizes. Mas isto não passa de uma forma de paganismo, não é isso que a Bíblia diz. Todos nós temos o dever de viver para a glória de Deus, e Jesus quer que os crentes aprendam isso, porque a felicidade não é algo que você possa buscar. Você não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre o seu tempo. Então como que você vai conseguir felicidade, meu irmão? Deixa de ser presunçoso, você não vai conseguir nunca, você não tem poder sobre estas coisas. Mas eu posso servir ao Senhor, e quando eu glorifico ao Senhor, Ele me abençoa com a sua presença, e Ele me dá a felicidade como um dom, como uma dádiva. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será, e tudo lhe irá bem. A felicidade, quando é buscada como princípio ou alvo da vida, não passa de uma forma de idolatria do eu, de idolatria do desejo, do coração e da vontade humanas. E Jesus quer que entendamos isso, porque tanto no caso do divórcio, versículos 31 e 32, da antítese anterior, quanto nesse caso dos juramentos, os fariseus distorciam a lei, transformando a lei não em princípios santos e perfeitos que conduzem o homem para viver segundo a glória de Deus, mas eles transformavam a lei em direitos. Quando Deus me deu o direito de quebrar o voto matrimonial? Aí eles pegavam Deuteronômio 24 e distorciam para alegar que o divórcio é um direito. O divórcio não é direito, não tem direito na Bíblia. Segundo, quando Deus me deu direito para quebrar qualquer voto que eu fiz, qualquer voto solene que eu fiz com juramento diante de Deus? Meus irmãos, nós não temos direitos para quebrar votos. Se fizermos o voto, temos a obrigação de pagá-lo, e se não pagarmos, Deus é o vingador contra aqueles que mentem. Toda palavra frívola que sair de nossa boca, o Senhor pedirá conta. Isso não está no Antigo Testamento não, são palavras de Jesus. Essas coisas são muito sérias, e o Senhor Jesus quer que entendamos que nós somos pecadores, somos pessoas de lábios impuros. Até homens piedosos e santos como Isaías, um profeta de Deus, reconhece essa verdade: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas também de lábios impuros. Nós precisamos, portanto, da ação do Espírito Santo para purificar o nosso coração, nossas palavras, e nos capacitar a sermos fiéis. E é isso que Jesus quer que entendamos aqui, que a lei exige obediência radical a Deus para a sua glória. E os servos do Senhor, os discípulos de Cristo, a fim de cumprirem a justiça do reino, haverão de viver nesses padrões, em obediência radical à lei de Deus, para a glória daquele que os chamou. Mas abordemos então o texto em 3 ângulos, porque a primeira impressão que temos aqui é simplesmente: Jesus proibiu fazermos juramentos.
Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Lembremos sempre, Jesus está ensinando que a interpretação dos estudiosos, dos rabinos judeus, era falsa, porque ela ia contra o espírito, a intenção original da lei, tornando a lei uma espécie de arcabouço de direitos para os homens pecadores, ao invés de ser a lei um instrumento para apontar o nosso pecado, para nos conduzir a Cristo e para nos levar a uma vida de santificação. E é para isso que a lei foi dada. Primeiramente, temos que abordar o ensino do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento ensina sobre juramentos? E o texto mais claro e categórico a respeito dos juramentos no Antigo Testamento, a lei que fala sobre juramentos no Antigo Testamento, encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 13, quando a palavra de Deus nos diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, o juramento é proibido? Pelo seu nome jurarás. Há ainda uma infinidade de textos legais, como Levítico 19:12, Números 32, Deuteronômio 23, 21, que expõem a mesma verdade, que devemos ser fiéis quando jurarmos em nome de Deus, porque Deus não terá como inocente aquele que jurar de forma infiel. O livro de sabedoria, Eclesiastes, no capítulo 5, dos versículos 1 a 7, traz aplicações sobre o uso dos votos e dos juramentos na vida de um servo de Deus. E no versículo 6, o pregador, o autor de Eclesiastes, diz: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, aqui no caso o sacerdote do Antigo Testamento, ou ministro do Novo Testamento, que foi inadvertência: eu jurei sem saber. Meus irmãos, quantas pessoas têm jurado por inadvertência? Não diga isso. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Portanto, a legislação do Antigo Testamento é muito clara, que os judeus deveriam, quando fossem jurar, invocar o nome do Senhor, temer o nome daquele pelo qual juraram, e serem fiéis e zelosos no cumprimento daquilo que juraram. Este é o ensino do Antigo Testamento. É interessante notar que no Salmo 132, no verso 11, o próprio Deus, ele confirma a sua promessa e palavra com um juramento. Diz lá: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. E este juramento que o Senhor faz a Davi é relacionado à vinda de Cristo, o descendente de Davi. Deus prometeu a Davi: o trono de tua casa será trono eterno. Levantarei um descendente depois de ti, como está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, também no Salmo 110, e a ele darei o trono. E o Senhor jurou, Deus jura. E também, queridos irmãos, ao passarmos pelas páginas do Antigo Testamento, agora observando as narrativas, veremos que todos os servos de Deus faziam juramentos. Abraão fez juramentos, ele jurou diante do sacerdote Melquisedeque a respeito de sua fidelidade. Ele faz o seu empregado Damasceno Eliezer prometer com juramento que iria à sua terra natal para trazer uma esposa a Isaac. Isaac e Jacó também fazem juramentos aos donos da terra de Canaã. Em Josué 9:18, os israelitas juram aos gibeonitas que não haveriam de destruí-los. Josué também faz uma solene advertência de que quem construísse ou reconstruísse os muros de Jericó, ele edificaria o fundamento com a morte do seu primogênito e terminaria a obra com a morte do seu caçula. E esta solene advertência com voto e juramento se cumpre. E é interessante também notar que Saul e os seus descendentes foram amaldiçoados por quebrarem o juramento de Josué em relação aos gibeonitas. Portanto, meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos práticos de juramentos
e até mesmo de ações de Deus, com punições sobre aqueles que desonram os seus juramentos. Então, meus irmãos, o que Jesus quer que aprendamos de fato? Parece que ele está dizendo: não jurem. É assim que alguns radicais, no período da Reforma, chamados os reformadores radicais, interpretaram esse texto. E estas pessoas, quando levadas a um tribunal como testemunhas, eles diziam: nós não juramos que falaremos a verdade, porque Cristo proibiu jurar. E eu tenho ouvido esse tipo de colocação que demonstra profundo desconhecimento das Escrituras entre crentes. Eu não juro, Jesus proibiu jurar. Jesus proibiu jurar? Percebam, meus irmãos, que Jesus foca naquilo que foi dito pelos antigos. E o que os antigos disseram? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Na verdade, os rabinos ajuntaram nessa declaração vários textos que eu já citei, como Deuteronômio 6,13, que devemos jurar e cumprir para com o Senhor, o texto de Levítico 19,12, Números 32, Deuteronômio 23, 21, mas acima de tudo, todos estes textos, eles fazem jus, ou eles trazem uma interpretação do mandamento, do terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa era a preocupação dos rabinos. O que eles queriam que o povo aprendesse? Se você for jurar e achar que não vai dar conta de cumprir, não tome o nome de Deus em vão, jure por outra coisa. Eles estavam dizendo então que havia uma série de casuísmos, de casos práticos, em que os juramentos obrigavam de maneira absoluta, obrigavam em algumas circunstâncias, ou não obrigavam tão firmemente, e que quando alguém quebrasse um juramento, era preciso saber por quem o juramento foi feito. Eu jurei por Deus, então tem que cumprir. Não, eu jurei pela minha mãe mortinha, então só mata sua mãe e está resolvido, né? Eu jurei pela minha vida, eu juro pela minha honra que eu cumprirei. Os fariseus, queridos irmãos, faziam toda sorte de malabarismos hermenêuticos, interpretativos, teológicos, para alegarem: em determinados casos vocês podem quebrar um juramento, mas em outros não. Parecia o tribunal eclesiástico de uma denominação aí antiga, vetusta, em que pessoas se casam na igreja, mas depois, quando querem divorciar, vai para o tribunal eclesiástico e eles ficam procurando milindres da lei para anular aquele casamento, porque já que o casamento é indissolúvel, vamos arrumar aqui uma vírgula para anular. Tem uma igreja aí bem antiga que faz essas coisas, como se os juramentos eles só constrangessem, eles só forçassem a pessoa ao compromisso de veracidade se fossem claramente conscientes e em nome do Senhor. Eles então inventavam os seus jeitinhos, o jeitinho israelita, parecido com o jeitinho brasileiro. Alguns juravam pelo céu: eu juro pelos céus que eu te pago amanhã. Você não pagou? Deu um problema, mas foi pelos céus, né? Ia chover, então eu não pude. Eu juro, como outros faziam, pela terra. Eu juro por essa terra bonita de Israel que o Senhor nos deu, por essa Canaã que mana leite e mel. Ficava até bonito o juramento, pomposo, que eu vou trazer para você aquilo que eu peguei emprestado. E nunca trazia. Outros juravam pelo templo: eu juro pelo templo de Deus que eu haverei de cumprir minha promessa. E não cumpriam. E estes casos eram excusados como não uma quebra, não um perjúrio, não um pecado, porque eles simplesmente não juraram pelo nome de Deus. Jesus quer corrigir esta prática, dizendo, meus irmãos, que a Bíblia não permite jurarmos por qualquer coisa, a não ser por Deus. Se vamos jurar, temos que jurar por Deus.
E percebam como a quebra dos mandamentos sempre nos leva, qualquer que seja o mandamento, ao primeiro mandamento. Porque um juramento pelos céus, pela terra, pelo templo, ou pela minha própria cabeça, que significa pela minha própria vida, é um juramento idólatra. Meus irmãos, se eu juro pela minha vida, eu tenho poder sobre a minha vida? É esta a ideia que Jesus coloca aqui. Ele está dizendo: é possível que eu torne um cabelo branco ou preto? Eu pintei. Pinta, mas a essência dele é de cabelo branco. Tanto é que a raiz não nasce preta, se você pintar. Vai nascer branca. Você pinta por fora, por dentro ele continua branco. E a raiz vai crescer branca. E o bulbo dele é branco. Nós conseguimos transformar a própria vida. Eu consigo transformar o curso da minha vida. Eu tenho poder sobre a minha própria vida. Se eu juro, por exemplo, pela minha mãe, juro pela minha mãe que cumprirei estas coisas, será que minha mãe tem os atributos de onisciência e onipotência? Onisciência para ver se quando eu jurei havia em meu coração sinceridade, onisciência para saber se as palavras que proferiram os meus lábios são verdadeiras, onisciência para conhecer os meus passos e o meu futuro, a fim de reconhecer que todos os meus caminhos serão fiéis ao que eu jurei? Ou será ainda que minha pobre mamãezinha tem poder para me fazer cumprir o juramento, ou então me castigar pela infidelidade aos meus votos? Na verdade, quando eu juro por qualquer coisa, por qualquer pessoa que não seja Deus, eu estou colocando essa coisa ou pessoa no lugar de Deus. Isso é um ídolo, isso é uma idolatria. E aí nós entramos em outro caso grave no meio evangélico, de cristãos que fazem juramentos que não são em nome de Deus. Eu juro pela minha vida. Meus irmãos, isso é pecado. Você tem poder sobre sua vida? Eu juro pela minha mãe. Deixa sua mãe em paz, tadinha. Você não tem poder sobre a sua vida, quanto mais pela vida da sua mãe, do seu pai. Eu juro pela minha igreja. Não devemos fazer isto. Portanto, este era o equívoco, o falso ensino dos fariseus, o ensino idolátrico que abria liberdade para o legalismo, para a disfarçatez, para a desonestidade e para a quebra de votos solenes. Jesus está denunciando estas coisas e, portanto, chegamos ao terceiro e último ponto, que é o ensino de Jesus. O que Jesus quer que aprendamos? Em primeiro lugar, juramentos são declarações solenes. Eu já demonstrei aos irmãos que o Antigo Testamento não apenas mostra casos em que pessoas juraram, mas o Antigo Testamento aponta para o próprio Deus jurando a Davi, e mais ainda, o Antigo Testamento ordena que juremos apenas pelo nome de Deus. Jesus quer que entendamos isto: se vamos jurar, só podemos jurar por aquele que conhece o nosso coração, que conhece as palavras dos nossos lábios e que pode vingar dos infiéis. O Antigo Testamento tem exemplos disso, mas também o Novo. Em Mateus 26, quando Jesus é acossado em um tribunal injusto, quando ele é ameaçado de todas as formas e permanece calado diante do sinédrio, ele só profere uma palavra debaixo de juramento. Jesus jurou. E nós lemos em Mateus, no capítulo 26, nos versículos 63 e 64, quando estas coisas acontecem. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele mandou Jesus jurar. Eu te conjuro, jure, em nome de Deus, você é o Cristo? Versículo 64, respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus declarou sua real identidade debaixo de um juramento em um tribunal. Então, meus irmãos, se fosse proibido jurar em um tribunal, Jesus diria: eu não juro nada porque jurar está proibido. Era a melhor oportunidade dele testificar esse falso ensino.
era aqui, mas ele fala sobre juramento. O apóstolo Paulo também, meus irmãos, faz juramentos. Ele toma Deus e invoca Deus como testemunha, em Romanos 9:1, sobre a preocupação dele para com os israelitas. Em 2 Coríntios 1:23 também, ele invoca Deus como testemunha. Mas o que é mais surpreendente no Novo Testamento é que o autor da Epístola aos Hebreus declara também no Novo Testamento que Deus jurou. Que Deus jurou a Abraão que enviaria o seu descendente, que enviaria o Salvador do mundo. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 13 a 18, nós temos essa declaração. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou. Se jurar fosse pecado, meus irmãos, então Deus teria transgredido a sua própria lei. Portanto, Jesus quer que entendamos, o juramento foi dado por Deus, mas este juramento só pode ser feito em nome do próprio Deus. E ao ser feito um juramento, ele só pode ser invocado em condições estabelecidas pelo próprio Deus. Eu não posso dizer assim ao reverendo Fábio, pastor Gustavo, o senhor vai na minha casa semana que vem? Eu juro por Deus que eu irei. Isso é pecado, é tomar o nome de Deus em vão. Os juramentos devem ser circunscritos a situações solenes e sérias, porque todo juramento é revestido de uma grande reverência e uma profunda solenidade diante de Deus. Em outras palavras, o contexto do juramento é o contexto de alianças. A aliança do casamento é um juramento solene diante de Deus. A aliança que você tem com Jesus na sua profissão de fé é um juramento solene que você fez diante de Deus. Portanto, devemos cumprir tudo aquilo que prometemos. Devemos cumprir o fato de sermos testemunhas de Cristo e não envergonharmos o Evangelho, de nos submetermos à palavra e à disciplina da igreja enquanto for fiel à palavra. Devemos cumprir o fato de termos que sustentar a igreja com nossa presença, com nossas orações, com nosso testemunho e também financeiramente. São juramentos, nós fizemos, mas os juramentos se restringem a este ponto. Jesus traz a aplicação às conversações diárias e comuns, e ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Você não precisa jurar que vai na casa de alguém amanhã. Se você for veraz nas suas palavras, você vai dizer, eu não quero ir na sua casa. Mas, meus irmãos, este é um pecado que nós, brasileiros e mineiros, cometemos. Nós não aprendemos a falar não, não. Só sim, 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 talvez. É sempre assim. Não falamos não. Não quero, não posso, não vou, não gosto, quero, posso, vou, gosto. Se falamos não, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa chata, é uma pessoa estranha. Mas, queridos, Jesus quer que nossas conversações diárias sejam adornadas de sinceridade, de verdade. Irmão, eu não posso fazer isso. Querido, eu não irei em tal lugar. Amigo, eu não tenho como te emprestar esse valor. Ou eu não quero te emprestar esse valor. Difícil, né? Passa aqui amanhã e fica fazendo hora com a cara do pobre, do irmão, né? Não quero te emprestar, não posso, não vou. É assim que os crentes devem ser, porque, meus irmãos, no mundo nós percebemos que as relações são adornadas de fingimento, de fachadas, de mentiras elegantes, que mancham a imagem de Deus em nós. Devemos ter uma palavra única, devemos ter uma palavra correta. As pessoas devem saber, se fulano disse, se Beltrano falou, então ele vai fazer. Não podemos ter, como diz Tiago, ânimo dobre, um coração facilmente inclinado para um lado ou para o outro. Devemos dizer e empenhar aquilo que dizemos. É isso que Jesus declara ser uma característica dos filhos do reino e, portanto, ser uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Pensem bem, meus irmãos, se no nosso convívio diário, profissional, estudantil, familiar, mesmo na igreja,
Temos uma justiça que excede a justiça do reino, na maneira como proferimos a verdade, na maneira como falamos sim e não, no escrutínio das nossas palavras. Na verdade, queridos irmãos, infelizmente nós somos taxados, e aí eu me incluo, como um povo enrolado, um povo que quer ser camarada, gente boa, com mentiras, com palavras vãs. Como pastor, eu já tenho me desiludido. Meu irmão, você vai na igreja domingo? Vou, pastor, domingo eu estou lá. Tá nada, mentirosos. E meus irmãos, tomemos cuidado, porque Jesus diz: se nós permitirmos que os nossos lábios sejam dobres e mentirosos, a quem nos assemelharemos? O que passar disso vem do maligno, porque o diabo mente desde o início. Ele é mentiroso, e quando fala, não fala da verdade, porque ele não procede da verdade. Quando damos margem à mentira em nossa vida, estamos dando lugar a Satanás em nossos lábios. É muito sério o que Jesus está nos ensinando. E quais aplicações podemos fazer deste texto? Eu divido as aplicações em 3. A primeira delas diz respeito ao coração. Lá no texto que lemos na nossa liturgia, em Mateus, no capítulo 12, Jesus diz: ou fazei a árvore boa e os seus frutos bons, ou fazei a árvore má e os seus frutos maus. Raça de víboras, cuidado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas aquele que faz da árvore boa e os frutos bons, do seu bom tesouro, vai tirar coisas boas para ministrar a outros. O que Jesus quer que entendamos? Nós que temos o Espírito Santo, podemos fazer que o nosso coração, pela ação de Deus em nós, pela penetração e aplicação da palavra de Deus em nós, que o nosso coração seja sincero, verdadeiro, cheio de tesouros espirituais, cheio de frutos bons, porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, não adianta dizermos assim: a partir de hoje eu vou falar a verdade. Você não vai conseguir, se não começar pelo coração, porque há mentiras que você conta para si mesmo, e o pior, não sei se você sabia, você acredita. Às vezes você acredita que você é uma pessoa boa, uma pessoa legal, um bom amigo. Às vezes você acredita que você é uma pessoa honesta, uma pessoa merecedora de crédito, uma pessoa cordata, uma pessoa séria. Não sei a autoimagem que o seu pecado criou para você no seu coração, mas aprenda, o seu coração é desesperadamente corrupto. Ele é um mentiroso profissional que aprende aos pés de Satanás a te enganar. É por isso que nós devemos fazer constantemente um exame do nosso coração. O apóstolo João nos ensina isso em 1 João 1, de 5 a 10. Ele diz que se andarmos na luz, como Deus é luz, nós podemos conhecer a nós mesmos, nós podemos ver o nosso pecado, porque quem diz que não tem pecado é mentiroso. Andar na luz, meus irmãos, não é andar sem pecado, é andar consciente do seu pecado, da sua fraqueza, de onde você deve lutar, dos tesouros da graça que você precisa para vencer. Isso é andar na luz, é com autoconhecimento, diante do Senhor, diante da luz do Senhor, como diz o salmista: Senhor, na tua luz vemos a luz. Portanto, queridos irmãos, é necessário que Deus mude o nosso coração. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, que produzem essas palavras dos meus lábios, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, sonda o meu coração, vê se eu estou me enganando, vê se eu estou tendo uma autoimagem distorcida, vê se eu estou me vendo acima ou abaixo daquilo que de fato eu sou. Deixe que eu me veja segundo aquilo que o Senhor vê. Permita-me, Senhor, que eu use os seus óculos por um instante, para que eu possa enxergar a real condição do meu ser, porque se eu for sincero em mim mesmo, os meus lábios serão verdadeiros.
os meus compromissos serão fiéis. Meus irmãos, seria legalismo alegar: queridos, falemos a verdade. Se não começarmos pelo coração, nossos lábios permanecerão impuros. Nós não conseguiremos falar a verdade se não andarmos na luz. A segunda aplicação diz respeito aos relacionamentos. Um coração sincero leva-nos a relacionamentos verdadeiros, relacionamentos transparentes. Em Efésios 4:25, o apóstolo Paulo diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade para o seu próximo. Fale a verdade. Mas como poderemos ser sinceros? Ah, minha irmã querida, a irmã vira, essa mulher é tão chata. Fala para ela: minha irmã, você está sendo inconveniente, minha irmã. Deus não te quer assim não, Deus te quer ser uma pessoa alegre, uma pessoa santa. Corrija em amor. É isso que Deus nos chama a fazer. Aceite a correção em amor. Aceite a ferida como vinda do próprio Cristo. Não sejamos arrogantes, fingidos e hipócritas uns com os outros, porque nisto estaremos desagradando a Deus e não glorificaremos a Cristo, mas sim renderemos homenagens ao diabo, que é o pai da mentira. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4:6, diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Então a gente tem que falar agradável para as pessoas, mas temperada com sal. Comida sem sal é intragável, não é? A pessoa fazer uma comida, um arrozinho, um feijãozinho, sem sal nenhum, ninguém come. Mas comida com muito sal também ninguém come. Ou seja, palavras equilibradas. Palavras que sejam verdadeiras, mas não bajuladoras, que sejam verdadeiras, mas não ameaçadoras. Há pessoas que são tão covardes, que só falam a verdade quando são impulsionadas pela raiva. Não tem que falar nada na raiva você cala a boca, morde a língua, conta até 1000. Tem que falar palavras temperadas com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Pense: essa palavra edifica, esta palavra é necessária, esta palavra comunica graça a quem me ouve, e diga a verdade. E por fim, a última aplicação: coração sincero, relacionamentos verdadeiros, verazes, nos levarão a compromissos que exigem fidelidade. Fidelidade aos nossos compromissos. Começando com os nossos compromissos com Deus, eu quero frisar, meus irmãos, este versículo que tanto nos constrange e até nos ameaça para nos conduzir ao arrependimento e ao perdão, para nos conduzir à mudança de vida. Eclesiastes 5:6: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Meus irmãos, se você for infiel com votos, com compromissos, com juramentos, não há outra alternativa a não ser clamar o perdão de Deus. Louvado seja o Senhor, que perdoa esses pecados, que purifica os lábios impuros, que nos faz andar em fidelidade. Mas é necessário confessar, meus irmãos. Não podemos fazer vista grossa ao nosso pecado. É necessário nos arrependermos com choro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Devemos ter o choro que é motivado em nós pelo quebrantamento que vem do Espírito Santo. Apenas dizer: eu quebrei mesmo, isso não é arrependimento. O arrependimento nos leva a um sentimento de profundo condoer-se e enojar-se com o pecado. Porque enquanto não enojamos o pecado, nós não largamos o pecado. Eu quero fazer um exemplo deste ponto, já encerrando. Jacó achava muito bonito falar mentira, não é verdade? Até o apelido dele era o enganador, o suplantador, o que enganava todo mundo. Só que ele não gostava quando os outros mentiam para ele, não. É igual aquele camarada da escola que brinca com todo mundo, que goza a cara de todo mundo, mas quando põe um apelido nele, ele vira um arara. Jacó era meio assim, porque ele se fingiu de seu irmão Esaú, arrumou uma trama com a sua mãe, enganou o seu pai. Mas passado alguns anos, Deus quis mostrar para ele como a mentira é devastadora, como ela prejudica e traz dano.
E o sogro dele fez a mesma coisa. Ele casou, ficou feliz, banqueteou com seus amigos, e quando entrou na noite de núpcias, ele percebeu: fui enganado pelo meu sogro, essa não é a mulher que eu amo. Mais tarde ele foi enganado pelos seus filhos, quando os seus filhos fizeram uma brincadeirinha com ele, disseram: papai, José morreu, seu filho predileto, olha a capa dele aqui rasgada e cheia de sangue. Foi enganado pelos seus filhos. Meus irmãos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, Deus fará com que esses mesmos tipos de pecados se voltem contra nós, para nós sentirmos como o pecado é grave, como o pecado ele é contrário a Deus e prejudica o próximo. Então não queira aprender como Jacó, sendo enganado, para ver que enganar não é nada bom. Enganar não é nada bom. Sejamos fiéis. Se você tem quebrado compromissos, peça perdão ao Senhor. E eu finalizo essa última parte da fidelidade, aplicando aos membros da igreja, como pastor da igreja. Você tem sido fiel e assíduo como membro dessa igreja, aos cultos, aos compromissos que você fez com o Senhor, na sua vida financeira, na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra de Deus? Se não, meu irmão, você fez votos, peça perdão ao Senhor e entre em um caminho de fidelidade, e você verá a bênção do Senhor. Mas não espere ser abençoado sem fidelidade. Não estou dizendo que você será condenado, porque somos salvos pela graça, mas estou dizendo que você será um crente salvo, passando pelo vale de fogo, passando pela disciplina, passando pelas correções da aliança. Portanto, seja um filho obediente, seja um filho fiel, honre os seus votos com o Senhor. Que Deus abençoe a igreja.